Neste momento, o prefeito Bruno Augusto de Jesus Ferreira. Também eu recebo o Dr. Igor Queiroz, que é procurador jurídico da Prefeitura, e o secretário de Finanças da Prefeitura Municipal, o Marcos Vinícius. Bom, vamos falar de novo aqui no Jornal do 97 a respeito da dívida da Prefeitura com a Procuradoria Federal, no valor aí de 16 milhões. E agora também temos aí uma dívida que ontem, inclusive, foi debatida e trazida ao ar aqui na Rádio 97, uma outra dívida de mais ou menos aí 10 milhões de reais da Prefeitura de Frutal com a Receita Federal. Prefeito Bruno, mais uma vez, muito obrigado por sua participação e presença aqui no Jornal do 97. Bom, a respeito dos 16 milhões. No ano passado, o senhor enviou um projeto para a Câmara de Vereadores para parcelar aí esta dívida, né? Dívida referente à antiga Sociedade Amigos do Hospital São Francisco de Assis, que geria naquela época o Hospital Frei Gabriel e que não foi repassada a esta Procuradoria. Este projeto foi para a Câmara e aí esse projeto não foi aprovado porque 4 vereadores pediram vistas e aí, como tinha até o dia 31 de dezembro para o senhor dar uma resposta à Receita, no caso, ou a outro órgão, né? Eu estou falando Procuradoria, mas eu até esqueci é Procuradoria mesmo? Isso, Procuradoria Geral da Fazenda. E o senhor tinha até dia 31 de dezembro para dar uma resposta a respeito disso. Esse projeto já não tem mais validade. Então, sobre esses 16 milhões, qual que é a situação que está agora? Na verdade, não são 16, são 52, né? Mas 16 são os descontos de juros e multas que a Procuradoria repassou para a Prefeitura. Como é que está essa situação e como é que está a situação da Prefeitura? De acordo com o que foi falado ontem, inclusive aqui no programa, a situação da Prefeitura é facilmente revertida, mesmo sem o pagamento dessa dívida. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Fique à vontade, bom dia. Tá? Aliás, desculpe, boa tarde. Bom, boa tarde, Luiz, boa tarde a todos aqui no estúdio, a todos que nos acompanham também pelas redes sociais. Primeiro, pedir desculpa para a população, ter que voltar aqui na rádio para falar de uma coisa que a gente já falou, né? Inclusive dia 19 de dezembro eu estive aqui, né? Falei de toda essa situação, tanto da dívida antiga como de uma dívida atual, mas a gente vem aqui de novo para falar e quantas vezes for necessário, porque nós não estamos aqui mentindo, né? Inclusive estamos aqui com todos os documentos disponíveis para qualquer cidadão que assim desejar. Como a população acompanhou, né, no mês de outubro do ano passado eu enviei um projeto para a Câmara Municipal para renegociar uma dívida que o município tem. É uma dívida onde existe uma sentença da Justiça Federal, né? Então não é somente uma cobrança da Receita Federal. Houve um processo e houve uma sentença onde o município foi condenado a pagar uma dívida de INSS referente aos anos de 2010 e 2017, ali um pedacinho de 2017, os 4, 5 primeiros meses de 2017. E isso vem sendo protelado, né? Vem sendo enrolado, não foi pago, enfim, né? Vai sendo empurrado com a barriga. Como é que está hoje a situação? Né? Hoje o município ele está impedido de receber recursos, né? Alguns recursos, tem recursos que não, tem recursos que a gente consegue receber. Saúde, por exemplo, recebe? Depende, não todos. Né? Tem recurso da saúde que não vem, né? Tem recurso que não vem, emenda não vem, não tem como vir, né? Agora tem recursos que vêm, mas você perde muito. Então, por exemplo, nós não conseguimos assinar alguns convênios, houve até um vídeo que foi gravado na quadra Pimpão, né, reclamando que a obra não foi iniciada lá. Lá é um que nós não conseguimos assinar o convênio porque nós estamos com restrição no CAGEG, né? Então, a gente não consegue receber. Trabalhando, né, com o Estado, ontem o Estado nos enviou o seguinte, os técnicos do Estado, que se a gente regularizar a situação até dia 15 de janeiro, a gente vai conseguir assinar alguns convênios com o Estado e recuperar alguma coisa. Só que é impossível a gente resolver isso até dia 15 de janeiro. Eu acho muito difícil, porque é uma situação muito, muito complexa. Hoje nós estamos aqui falando com os técnicos do Estado, pedindo que pelo menos a gente jogue isso para segunda quinzena de fevereiro. Se eles puderem segurar até lá, para a gente tentar resolver isso em janeiro, no mês de janeiro. Se não, hoje a gente não conseguir resolver com os técnicos, nós vamos ter que partir para a parte política. Aí o que vai acontecer? Amanhã eu vou ter que ir lá para Belo Horizonte, na quinta-feira eu vou ter que ir lá nas secretarias para tentar resolver isso de maneira política para não perder esse recurso. Dia 2 de janeiro eu estive lá em Brasília,
né? Até eu vi aí áudios dele perguntando como é que eu fui, né? Por que eu fui, do jeito que eu fui, se eu fui de carro, se eu fui de jegue, se eu fui de cavalo, se eu fui de carroça, né? Aí ele está preocupado, né, com o resultado que a gente conseguiu lá, não, está preocupado com como é que eu fui. Se a prefeitura pagou a minha viagem, se a prefeitura não pagou. Então, assim, eu estive lá em Brasília, para quê? Para protocolar nos ministérios um relatório dizendo o seguinte, olha, nós temos aqui, um exemplo, no Ministério da Saúde, nós temos aqui um recurso de quase 7 milhões para receber do Ministério da Saúde. Só que nós não conseguimos assinar convênio e finalizar o processo porque nós estamos com pendência no CALC, que é do governo federal. Minas é CAGEC, governo federal é CALC. Mas nós estamos resolvendo a situação, é basicamente isso, comunicando o Ministério. Mas por que você foi? Porque eu fiz questão de ir conversar com o técnico, para eles verem o esforço que nós temos interesse dos recursos, que nós não queremos perder o recurso. Lógico, era dia 2 de janeiro, não tinha chefe lá, não tinha ministro lá, não tinha chefe de gabinete lá, mas estavam lá os técnicos. E eu fiz questão de citar, inclusive, no ofício. Esse ofício está sendo protocolado por mim, prefeito, Bruno Augusto, porque eu estive lá pessoalmente para isso. Contei a história, para a gente poder tentar. Por quê? Porque agora chega fevereiro, é o período que os deputados vão indicar para os municípios. Até dezembro, nós conseguimos o recurso, né, junto com os deputados. Então é assim, o deputado ele tem uma emenda impositiva. Aí ele vai falar assim, ó, eu vou indicar 10 milhões para a saúde, vou indicar 10 milhões para infraestrutura. Um exemplo. Aí eu vou lá e falo assim, deputado, eu preciso de 1 milhão para a infraestrutura do meu município. Aí, vamos supor, ele vai indicar 10 milhões, ele já tinha compromisso com outras cidades. Aí ele vai indicar 11. Entendeu? Ele vai falar para o Ministério das Cidades, olha, eu quero indicar 11 milhões de infraestrutura. 11. Quando chega em fevereiro, ele aponta os municípios. Ó, 10 milhões aqui eu vou dividir para esses municípios e esse 1 milhão aqui é para Frutal. Então tudo isso é feito dentro de um cronograma. Por isso que eu fiquei em Brasília no ano passado, por isso que a gente conseguiu aqueles recursos. Só que agora, em fevereiro, vai chegar a época de se indicar os recursos diretamente. E a gente está com essa situação. Tem recurso que no ano passado não conseguiu empenhar. E agora a gente pode ter esse problema de não receber por causa dessa pendência. Então, hoje nós estamos impedidos de receber esse recurso. Ponto. Ponto. Isso aí não tem... Ah, tem como resolver? Tem. A gente agora vai renegociar com a Receita Federal, porque aquela proposta que a Receita Federal nos apresentou, ela valia até dia 31 de dezembro. Depois do dia 31, agora ela lançou, ela vai lançar agora outra proposta. Outra proposta, não para Frutal, para os municípios. Para quem tem dívida. Ela não lança uma proposta para Frutal. Ela vai lá e lança um edital e fala, estou lançando um novo edital. Para quem deve a receita, tem essa proposta aqui. Aqui ela valeu até dia 31. Como o projeto não foi aprovado, nós já até retiramos porque não tem mais validade aquele projeto. Ele não tem mais necessidade de ser votado. Então agora o que a gente vai fazer? A gente tem duas frentes. Primeiro, a gente está renegociando com a Receita Federal, né, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. A gente está negociando com eles. E a gente já solicitou uma audiência com eles. Já solicitamos uma audiência, porque a gente quer resolver essa situação. E ao mesmo tempo nós estamos fazendo um trabalho do lado de cá para não perder os recursos. Para mostrar o seguinte para os deputados, para os ministérios, ó, nós estamos com esse problema aqui, nós estamos correndo para resolver, não deixa de indicar. Porque pode chegar lá em fevereiro, o deputado que indicou para Frutal fala assim, ah, já que Frutal está com esse rolo lá, não está recebendo, vou mandar para outro município. Entendeu? Vou mandar para outro município e depois quando Frutal arrumar, eu arrumo outro. Mas e aí, outro quando vai ser isso? Então assim, a gente está trabalhando contra o tempo para tentar resolver essa situação agora, em janeiro. Então essa situação da dívida que Frutal tem, que o município foi condenado, a gente está trabalhando nessas duas frentes. Buscando a renegociação com a Receita Federal e, ao mesmo tempo, tentando segurar esse recurso para que a cidade não perca esse recurso que é de importância. Nós temos recurso de recapeamento, nós temos o recurso, por exemplo, lá da Cadeirinha da Vila, onde a gente quer abrir um CRAS, 370 mil reais, não conseguiu assinar. Então a gente tem recurso para fazer o muro do Hospital Frei Gabriel, a gente não conseguiu assinar o convênio, também por causa dessa situação.
Então, assim, é uma situação complicada, mas a gente está trabalhando para resolver o quanto antes. Ô Bruno, agora, fora essas duas frentes que o senhor acabou de dizer, de que realmente foi lá em Brasília no dia 2, né, falando, avisando lá, ó, nós queremos resolver, nós quero resolver esse problema e tal, mas efetivamente, agora já, como resolver isso? Você tem uma solução já para resolver isso, e isso tem que passar também pela Câmara de Vereadores? Então, nós estamos conversando com a Receita Federal. Ela lançou um edital, se eu não me engano foi ontem, né? Foi ontem, Sim, né? saiu ontem. Ontem à noite saiu um edital. A gente já está discutindo esse edital com eles, né? Não tem como não fugir da autorização legislativa. A gente precisa dessa autorização legislativa para fazer essa renegociação. Então agora a gente vai ver essa nova proposta deles, e aí, tendo a nova proposta, nós vamos mandar um novo projeto para a Câmara Municipal, né? Aí a Câmara vai analisar, vai votar, se aprovado a gente renegocia. Mas uma coisa que foi dita aqui ontem, Bruno, até eu quero até passar para o senhor também, até gostaria da sua resposta sobre isso. Os vereadores que estiveram aqui ontem, além, claro, do Marco Aurélio e também do Moacir, mas os vereadores que estiveram aqui ontem, disseram que não há um diálogo entre legislativo e prefeitura, e executivo, principalmente deste grupo, que hoje a Câmara está dividida em dois grupos, né? É um grupo de 8 vereadores e outro grupo de 7 vereadores. Então, deste grupo de 7 vereadores, eles disseram que não há um diálogo com o executivo. Isso é possível reverter, é possível conversar com os 15 vereadores, explicar para cada um deles, por exemplo, uma reunião que seja uma audiência pública na Câmara, ou até no seu gabinete, explicar para todos esses vereadores o que está acontecendo para entrar num consenso? Rapaz, eu vou falar, gente, assim, até hilário, eu vi um negócio desse. Estou falando que Não, foi falado aqui ontem. Sim. Vejam só, não tem diálogo. Esse projeto que foi enviado para lá, eu pedi para usar a tribuna da Câmara, justamente para eu ir lá, Bruno, ir lá. Eu não ia pedir para o Marcos ir lá, para o Igor, eles iam acompanhar. Lógico que eles iam estar lá como acompanhantes. Mas eu pedi para ir lá para falar desse projeto, para explicar esse projeto, para tirar todas as dúvidas desse projeto. Eu pedi para usar a tribuna da Câmara e não fui autorizado a usar a tribuna da Câmara, né? Aí alegou o seguinte, porque reunião extraordinária não tem tribuna. Eu fui vereador 2 mandatos, várias reuniões extraordinárias tiveram tribuna. E outra coisa, se não pode fazer uma reunião extraordinária, vamos fazer uma reunião então fora, né? Uma reunião extraoficial para discutir. Só que eu protocolei um projeto em outubro, que foi colocado em votação só em dezembro. Não houve nenhum requerimento para mim, pedindo, por exemplo. Então, vamos entrar no outro assunto. Porque o Bruno colocou dívida atual lá no projeto. Seria meu próximo assunto. Coloquei, por um simples fato, para a gente poder ter acesso aos descontos de juros e multa para o município. Agora, é muita irresponsabilidade, eu acho o seguinte, a gente tem toda a liberdade de não concordar com o governo, mas é muita irresponsabilidade você levar a informação distorcida para a população, você mentir para a população, né? Foram falados, né, falando aí o dia inteiro, porque eu acho que tem gente que não trabalha, porque fica o dia inteirinho no WhatsApp, né? Que, nossa, cadê os 10 milhões de reais? Cadê os 10 milhões? E esse sim é o da Receita Federal. Eu também pergunto, cadê? Porque o município não recebeu. E eu vou explicar isso aqui para a população poder entender. Então, deixa eu só fazer um recapitulamento aqui, uma recapitulação, né, para as pessoas entenderem. Bom, a gente falou agora dos 16 milhões, que é lá atrás do Hospital São Francisco de Assis, certo? Que trava o município. Certo, tá. E aí nós temos agora, chegou ao nosso conhecimento, inclusive os vereadores trouxeram isso também para a gente aqui no ar, que na atual gestão, na sua gestão, portanto, não foram pagos pelo menos 10 milhões e alguma coisa, 10 milhões e pouco aí de INSS. Sendo que esses valores foram descontados da folha de pagamento dos servidores municipais em sua totalidade, claro, cada um, né, com o seu desconto, né? Quer dizer, quem ganha mais desconta mais, quem ganha menos desconta menos. Isso é normal, a gente sabe como é que funciona. Mas que esses 10 milhões de reais, 10 milhões e poucos milhões aí de reais, não foram pagos ao INSS. Por exemplo, foi até apresentado uma folha aqui, um papel aqui, onde teve mês lá que o senhor tinha que pagar 1 milhão e tanto
de INSS e pagou 200 e poucos mil. Né? Teve mês lá que teve que pagar mais de 1 milhão e foi 300 mil, vamos dizer assim. Né? Então, o que as pessoas estão querendo saber é por que não foram pagos esses mais de 10 milhões aí de INSS na sua gestão. E esse valor de 10 milhões e pouco também consta no artigo 1º, se não me engano, do projeto de lei que foi enviado à Câmara no final do ano passado. Estou certo? Certo. É isso? Certo. Então, por que esses 10 milhões não foram pagos? Então, vamos trazer informação real para a população, porque assim, eu sinceramente, eu estou cansado, sabe? Dessa chuva de fake news o dia inteiro, de desinformação o dia inteiro. Né? Então a população precisa entender. Né? Eu não estou aqui para atacar, para mentir, para ofender ninguém. Né? Para a população poder entender. Você tem o INSS patronal e você tem o INSS segurado. O que é o segurado? É aquele que você desconta do servidor. Esse é automático. É automático. Se eu tive o dinheiro para pagar folha de pagamento, é automático. Se eu vou pagar R$1.000 para o funcionário, eu vou descontar ali o imposto daqueles R$1.000 que eu pagaria para ele e ele vai automaticamente para o INSS. Então digo, é mentira. Não teve nada de esses 10 milhões que tirou de servidor. Mentira. E eu desafio qualquer um a provar. Eu quero que prove. Eu quero que investigue. Nesses 3 anos, eu recebi 451 requerimentos da Câmara Municipal, requerendo informações. Eu respondi todos. Todos. Então, você tem o INSS segurado, que é automático. Você pagou, você desconta e passa para o INSS. E aí você tem o patronal, que é o que a prefeitura paga para o INSS. O que nós devemos é... Mas também é descontado do servidor. Não, a gente paga o patronal. Ah, tá. A prefeitura paga o INSS também, que é o do patrimônio patronal. A gente paga o INSS. O que nós devemos é o patronal, não é o segurado. Agora, no segurado, teve uma situação que eu vou mostrar aqui e está aqui à disposição. E se me dessem a tribuna lá naquela vez, eu ia explicar tudo. O problema é que o diálogo, a falta de diálogo não partiu de mim. Eu pedi para ir na tribuna, mas não fui autorizado. O que acontece? De 2022 para 2023, nós trocamos o sistema da prefeitura. A prefeitura tinha um sistema, a prefeitura trabalha tudo com sistema. Nós trocamos o sistema de 2022 para 2023. Em 2023, a Receita Federal, ela cobrou, ela apontou que nós tínhamos uma dívida de R$910 mil de INSS segurado, que é aquele que você desconta do servidor. Na mesma hora nós questionamos, não, mas é automático. É automático. E a Receita manteve firme, não, vocês estão devendo 910 mil de INSS segurado, que é o desconto do servidor. Nós apresentamos recursos, mostramos, a gente estava naquela mudança de sistema, né? E ficamos o ano de 2023 brigando com a Receita, discutindo. Esse é o único valor, tá? Dos 10 milhões que foi apontado, o único que tinha era esse de 910 mil reais, que a Receita falava que a prefeitura não passou de INSS segurado, que descontou do servidor e não chegou lá. Depois, vejam só, em novembro, agora, do ano passado, em novembro, a própria Receita Federal, está aqui, ela informou o município que, na verdade, a dívida não era de 900 mil. Porque ela apresentou aqui, ó, 5 valores. Ela apresentou um valor de 739 mil, um de 169 mil, um de 615 reais, um de 20 reais e um de 331 reais. Que dá 910 mil. Depois a própria Receita, veja só, a Receita fez essa cobrança em dezembro de 2022. A gente veio discutindo, falando, não, a gente pagou, a Receita não pagou, a gente pagou, aquela discussão. Quando foi em novembro, a própria Receita Federal veio e disse o seguinte, ó, na verdade, o que ficou em aberto aqui foi duas, vamos falar duas notinhas. Foi uma de 169 mil e uma de 20 reais. 20 mil? 20 reais. 20 reais. Tá aqui, a Receita falou. Só que mesmo assim nós questionamos, porque é automático.
Né? Só que o que o jurídico orientou? Vamos pagar esse aqui e discutir juridicamente, porque nós pagamos, é automático, não tem esse negócio de segurar dinheiro. Se você tem dinheiro para pagar a folha, você pagou a folha, é automático. Eu depositei a folha, eu vou descontar e já vou passar para o INSS. Agora o patronal, nós não pagamos, e você pode puxar, a CNM levantou, que é a Confederação Nacional dos Municípios, mais de 30% dos municípios do Brasil estão devendo o INSS em 2023, porque foi um ano muito ruim de recurso. Aí é muito fácil falar, mas cadê os 10 milhões? Por que não pagou? É fácil. Nós deixamos de receber de Fundeb 5 milhões de reais. Aí, imagina só, chega lá no final do mês, eu tenho que pagar a merenda escolar, eu tenho que pagar o professor, eu tenho que pagar o pirueiro, eu tenho que pagar o posto de combustível que tem que abastecer o ônibus para levar o aluno, eu tenho que pagar o enfermeiro. Aí chega para mim esse tanto de despesa, mas eu tenho que pagar o patronal do INSS, que é o dinheiro que a prefeitura tem que dar para o INSS, que é uma porcentagem que a gente dava, que era de 20%, agora foi aprovada uma lei no Congresso que caiu para 8%, só que o presidente já sancionou o MP, cobrando de novo 20% a partir de abril. Né? Quer dizer, é só dos municípios. Né? Então, o que a gente fez? Nós pagamos esse o patronal não é automático? Não, o patronal a gente tem que pagar ele. Né? Aí eu chegava no final do mês, o que eu fazia? Peraí, vou pagar o quê? Ah, mas eu tenho que pagar o professor. Ó, o Fundeb não mandou o dinheiro. Não mandou o dinheiro. E aí, eu vou pagar o quê? Eu vou pagar o INSS? É por isso que foi picado. Ah, chegou uma notinha de 1 milhão do INSS. O que nós dá conta de pagar aí? 300 mil. Então paga 300 mil. Então ninguém não pagou nada aqui porque não quis não pagar. Porque não quis não pagar. Porque não veio dinheiro, é simples. A matemática, infelizmente, tem gente que prega muito isso, mas não existe lá na prefeitura, não tem folha, não tem árvore que dá dinheiro, não. Lá não tem impressora que imprime dinheiro. Então é muito fácil você vir com um discurso e falar, cadê os 10 milhões? Tem gente que falou em grupo de WhatsApp que eu desviei esses 10 milhões. Eu já estou indo hoje na Polícia Civil. Porque o povo tem que entender que rede social não é terra sem lei. Você não pode simplesmente ir num grupo de WhatsApp ou no Facebook e falar o que você tem que achar que falar. A questão é o seguinte, a gente tinha que eleger prioridades. Nós tivemos um ano de 2023, agora veja só, 2021 nós pagamos corretamente porque tinha recurso, 2022 nós pagamos corretamente porque tinha recurso, 2023 foi um ano ativo. Esses 10 milhões então do INSS patronal é só relativo a 2023, só 2023, 2022... Não, aí tem 2021, esse do mês 12 aqui que é questionado, que é essa briga que a gente falou aqui, que ele já está pago. Mas esse não é do patronal. Não, esse não é do patronal. Esse é do outro, do consignado, vamos dizer assim. É isso, é do segurado. Então, assim, nós não pagamos tudo porque não tinha. Não tinha. Mas, por exemplo, hoje nós pagamos, a prefeitura, quando nós assumimos, nós temos lá um parcelamento de dívida de INSS de 2018, de 2000 tarará para trás. Então, essa questão de INSS sempre foi dificuldade para as prefeituras. Para as prefeituras. Só que esse dinheiro, ele não entrou. Então, ninguém desviou dinheiro, sabe? Ninguém desviou dinheiro. Né? Então assim, foi falado o seguinte, eu vi ontem aqui na transmissão da 97, comentários, tem que quebrar sigilo bancário de alguém. Eu entrego o meu sigilo bancário para qualquer pessoa. Eu encerrei o meu 3º ano de mandato sem nenhum processo. Sem nenhum processo. Agora é o seguinte, isso aqui, o nosso, tá? Para resumir, o nosso aqui, o nosso INSS, a gente está resolvendo o nosso. Isso aqui não trava o município. E outra coisa, não tem apropriação indébita aqui. Quem falou isso mentiu. Porque se tivesse apropriação indébita, em tese, essa apropriação indébita teria acontecido lá em dezembro de 2022, o próprio Tribunal de Contas já teria me processado. A própria Receita Federal já teria juizado a ação contra mim. Porque eu teria cometido crime de apropriação indébita. Agora a gente passou um ano, não teve um processo, nada. E a própria Receita Federal reconheceu que ela errou na cobrança do valor. E ainda existe outra discussão aqui desse valor de 169 mil e outro de 20 reais que nós pagamos, que nós também não reconhecemos, mas nós pagamos para não ter problemas. E agora nós vamos discutir isso na justiça para provar que nós pagamos. Então o nosso, eu quero aqui dizer à população de Frutal, do mesmo jeito que nós fizemos em 2021, 2022, o nosso nós vamos resolver. Nós vamos resolver para não causar problema
na administração Então pública. o senhor vai tirar do projeto aí da Procuradoria? Não, então, mas é que tá. É muito fácil chegar agora e falar o seguinte: nós não votamos o projeto porque estava lá a dívida atual do município. Era só pedir para você parar. Agora pede um documento. Que dia? O projeto entrou em outubro. Passou outubro, novembro, dezembro. Que dia que algum dos vereadores que pediram vista enviaram um ofício para mim dizendo o seguinte: prefeito, ou me chamaram lá, ou falaram: prefeito, a gente vota se o senhor tirar esse aqui de 2023. Ninguém pediu. O Fonte foi falando aqui ontem sobre isso. Ninguém pediu. Não. Ninguém me pediu. Então me mostra o requerimento. Que era só me mandar um ofício. Ou então fazer uma emenda no projeto. Que os vereadores podem fazer uma emenda. Falou, ó, a gente vai separar isso aqui. Vamos separar isso aqui, porque é direito do vereador fazer emenda. Ó, nós vamos separar. Um é um, outro é outro. Ninguém fez emenda, ninguém me pediu para tirar nada, ninguém me chamou na Câmara para explicar nada e não deixaram eu usar a tribuna quando eu queria usar a tribuna para poder explicar. Ou seja, não quiseram votar o projeto, simplesmente isso. Ponto, é isso. Agora, o que passou até dia 31, passou. Infelizmente, aquele projeto perdeu a validade. Agora, quem está com a bucha na mão é eu, né, literalmente é isso. Pegaram a manga e falou, toma, chupa essa manga aí. É literalmente isso que fizeram comigo. E eu tô chupando a manga lá em Brasília, eu tô chupando a manga lá em Belo Horizonte, eu tô chupando a manga para resolver, para a cidade não perder dinheiro. Para a cidade não perder dinheiro. Agora, se o problema é a minha dívida, vou dizer a minha, né? Porque na verdade a gente não pagou porque não veio dinheiro, e isso está comprovado. É na sua gestão, né? Nos repasses, né? Essa que eu estou resolvendo. Mas e o para trás? Nós vamos resolver? Nós vamos investigar quem são os responsáveis para trás? Porque a única investigação concreta que teve foi do meu governo. Nós fizemos uma auditoria e levantamos vários nomes. A SEI, que foi montada lá na Câmara, 3 anos não ouviu ninguém, não investigou nada. Então, se tem alguém querendo proteger alguma coisa, não é nós. Nós queremos resolver essa situação. Nós queremos que isso seja resolvido para destravar o município. Porque é trabalhoso você ir lá conseguir um recurso, arrumar um recurso e na hora de pagar o recurso, você não pode receber porque você está negativado no CAGEC, você está negativado no CALC. Né? Então, gente, eu acho que nós temos que ser maduros o seguinte, não precisa de gostar de mim, tem gente lá na Câmara também que eu não gosto. Não gosto. E também não precisa de gostar de mim. Mas eu acho que nós temos que ter maturidade e ver o seguinte, isso aqui é um problema da cidade, não é um problema do Bruno, eles não me prejudicam. Por exemplo, nós temos um recurso para receber do resto do Jardim Brasil. Não vai receber se não resolver isso aqui. Não consegue pagar. E o asfaltamento, como é que fica nessa situação? Não, o que já veio... o recapeamento. Tá, o Jardim Brasil, o que já veio vai executar. Não, sim, mas o que está sendo feito na cidade? Então, o recapeamento. Eu tenho alguns recursos... Porque, na verdade, o senhor estava esperando alguns recursos para realmente pagar esse recapeamento, não é isso? Alguns recursos a gente vai conseguir receber. Alguns. Se for uma transferência especial, por exemplo, a gente consegue receber. Ou a maioria não. Entendeu? Aí não vai recapear a rua. Vai prejudicar eu? Não. Vai dar discurso, né? Para ir lá gravar vídeo, cadê o recapeamento? Para o recapeamento? A quadra pimpão, não fez a quadra pimpão. Por que não fez a quadra pimpão? Né? Mas não conta que por trás disso existe toda uma situação que trava o município. Né? Que trava o município. Então, assim, nós estamos trabalhando para resolver isso. Sabe? Eu não estou aqui para ofender, para brigar, para falar. Não, eu não estou aqui para isso, não. Eu estou aqui para resolver o problema. Porque quando a gente recapear a rua, nós vamos atender o cidadão frutalense. Quando a gente asfaltar o Jardim Brasil, nós vamos resolver a situação do frutalense. E a cidade que perde. Né? E tudo isso, ô Luiz Ângelo, não precisava de vir aqui para 97. A gente poderia discutir isso lá na Câmara. Eu estava à disposição. Quantas vezes falei nas minhas lives? Me convida para ir na Câmara. Eu estou à disposição. Dia 5 de fevereiro retorna às reuniões. O senhor vai pedir a tribuna para usar a tribuna? Para um projeto que passou, não. Não, sim, mas... Agora, para o novo, posso pedir de novo, não tem problema nenhum. Aí. Mas eu acho que assim, o meu pedido está lá, né? Foi indeferido, né? É só reconsiderar o meu pedido que já está feito e me mandar um convite que eu vou lá, como eu já fui várias vezes na tribuna da Câmara. Eu não preciso de ter medo de ir lá. Eu não estou levando mentira para ninguém lá. E eu estou disposto para ir na tribuna da Câmara, para ir numa reunião, numa audiência pública, aonde quiser, para debater essas situações de frutal. Entendeu? Eu não vou lá para falar que fulano roubou, que esse cara roubou. Não vou falar isso, não. Eu acho que cabe uma investigação, sim, para quem são os responsáveis dessa dívida que passou. Tem que investigar. Em 3 anos, uma comissão especial que foi instalada na Câmara não investigou nada, né? Em fevereiro a gente teve uma notícia do próprio presidente da comissão
falou que ia investigar, que ia se andar e não andou nada. Então, assim, a gente tem que resolver o problema. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ter maturidade e resolver o problema. Eu estou aqui para resolver. A parte nossa, que nós não conseguimos pagar de patronal, tá? Então, fique bem claro, servidor municipal. Ninguém ficou com dinheiro seu, não. Isso é mentira. E o desafio que é aprovar. Isso é mentira. O que a gente pagou para o servidor, a gente descontou e já passou para o INSS. O que nós não demos conta de pagar na totalidade foi o patronal que a gente está resolvendo com a Receita Federal e queremos resolver também esse para trás, né, que é o maior problema que trava a cidade, que tem causado muitos problemas. A gente quer resolver isso aí. E está encerrando, eu não vou te bater, porque eu sei que isso aqui o tempo acabou aqui e eu te agradeço. Bom, deixa eu só passar para o doutor Igor também, que veio para cá, também vem aqui também, o Marcos também, se quiser falar, mas eu vou passar a palavra para o Igor também, para o Marcos Vinícius, né? Também fiquem à vontade, né? E peço por gentileza que sejam sucintos em suas falas. Bom dia, doutor Igor. Bom dia, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Não só agradecer o espaço aqui, o prefeito Bruno já foi enfático, já trouxe todas as informações necessárias com relação ao projeto. Só deixar claro que a Procuradoria do Município está à disposição, como foi dito aqui ontem, que às vezes a Procuradoria das duas casas poderiam sentar. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso. A gente senta, discute o que for necessário para compor, para poder resolver esse problema. É a única coisa que nós queremos resolver. O que nós queremos é resolver isso em favor do município, em favor de toda a população, mas é só isso, só dizer que nós estamos aí abertos ao diálogo e o que precisar da gente, a gente é totalmente cooperativo. Eu não vou entrar aqui, Bom, doutor, deixa eu só te fazer uma pergunta. Um cidadão comum, indo lá na prefeitura, você bate lá na prefeitura e fala assim, eu quero conversar com o doutor Igor Queiroz, eu quero que ele me explique aqui, por A mais B, sobre essas dívidas da prefeitura. O senhor tem disponibilidade de fazer isso? Qualquer pessoa que chegar lá, o senhor pode explicar sobre isso? Claro, todo mundo que vai à procuradoria é atendido. É passado primeiro pelo atendimento inicial, quando quer falar comigo, principalmente esses assuntos de média e alta complexidade, são todos comigo. São todos ouvidos lá, a pessoa marca, às vezes naquele dia, naquele horário, às vezes posso estar em audiência ou alguma reunião previamente agendada, mas imediatamente eu já marco o dia e o horário, que não passa de 2 dias para a gente sentar e conversar e eu explicar tudo isso. Então, para mim, tranquilamente, só deixar claro que eu não vou entrar em anedotas, em questões que foram entradas ontem. Ontem a vereadora Gislene disse que eu tentei obstacularizar a fala dela, só dizer para ela que eu tenho uma consideração pela pessoa dela, e não vou entrar nessa celeuma, mas dizer que eu tenho educação e finesse suficiente para saber o meu tempo de fala. Eu simplesmente, naquele momento eu estava lá, e aí, sempre que eu estive na Câmara e que foi suscitado algum problema, alguns vereadores sempre suscitou a minha presença na tribuna e a gente já tinha feito um requerimento. Então, não obstacularizei o momento dela de fala, não. Ela que às vezes foi um pouco intempestiva, que o presidente poderia ter suscitado o plenário, eu poderia ter falado e às vezes a gente ter resolvido o problema sem necessidade da vista. Mas tudo bem, isso fica para outro momento, só dizer que o que nós queremos é resolver o problema e não ficar entrando em discussões desnecessárias e infundadas. Tá certo. Obrigado, doutor. Obrigado pela sua participação. Marcos, também algo que você queira também falar? Fica à vontade também. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e cumprimentar os presentes aqui, todos aqueles que estão nos ouvindo, e reforçar a fala do prefeito Bruno Augusto no sentido que, de fato, precisa-se ter uma clareza das informações, sob pena de criar uma narrativa que vai prejudicar não é só o prefeito Bruno. Nós estamos aqui prejudicando a vida do cidadão frutalense. E aí criar essas narrativas no sentido de ofender, de criar um palanque político, não vai contribuir. Eu não fui, pelo menos, procurado lá na Secretaria de Finanças, acredito que o doutor Ito também não foi, o Bruno também não foi no gabinete, nem sequer para a gente prestar informações relacionadas ao projeto que foi protocolado na Câmara. Então, assim, mais uma vez reiterar que o cidadão frutalense precisa, de fato, verificar que informações precisam ter uma validade. E isso precisa ser validado principalmente pelos órgãos de direito, Secretaria de Finanças, Procuradoria, Gabinete, e não se valer simplesmente de narrativas que são criadas dentro de um contexto de politicagem.
E no mais é isso mesmo, gostaria de contribuir e ratificar que nós estamos sempre à disposição lá na Secretaria para prestar qualquer tipo de informação, principalmente naquilo que compete à Secretaria de Finanças. Agradeço também a sua participação, Marcos Vinícius, doutor Igor Queiroz também agradeço pela participação. Bruno, também algo mais que você quer acrescentar? Só agradecer e dizer o seguinte, que a nossa parte, nós estamos já vendo com a Receita, nós queremos resolver ainda essa semana, né? Lógico que nós não vamos ter mais aquele acesso aos descontos de juros e multas que estava lá, porque a única coisa que a gente queria... Você está falando do INSS patronal. Isso, Tá. patronal nosso. Né? Né? Que é o da sua gestão. A gente mandou porque a gente queria aderir a ter acesso ao desconto de juros e multas. Então nós vamos ter, né? Porque não deu certo. Nós estamos resolvendo, mas a gente quer resolver o outro. E dizer o seguinte, independente da nossa posição política, se a gente gosta do azul, se gosta do amarelo, nós temos que entender o seguinte, que hoje nós exercemos cargos públicos que representam uma cidade. Então nós temos que resolver. Isso não é um problema do Bruno, isso é um problema da cidade. Não foi o Bruno que criou, não foi essa Câmara que está aí que criou. Mas nós que temos a responsabilidade agora de resolver. Então, ou a gente vai ter maturidade e resolver definitivamente essa situação, ou então vamos ficar só no campo da politicagem. Só no discursinho, videozinho pra cá, videozinho pra lá, WhatsApp pra cá, WhatsApp pra lá, e o problema vai ficar batendo na porta aí, a bola de neve vai continuar rodando, a dívida vai continuar aumentando, e o município fica travado, e quem perde é o povo. Então eu estou sempre à disposição, e fica aqui à disposição da população também, quem quiser ir lá entender, estou no gabinete à disposição para atender e esclarecer todas as dúvidas. Tá Obrigado. certo. Obrigado, nós agradecemos. Agora, meio-dia 46. 97, segunda edição.